não só Deus, mas em 3 pessoas. Como é que pode, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores e talvez mais complexos mistérios da fé cristã, a Santíssima Trindade. E é exatamente essa a questão, né? O paradoxo que está no coração da Santíssima Trindade. É um conceito que, olha, tem intrigado teólogos, estudiosos e fiéis por séculos e séculos. Então, para a gente começar a desembolar essa ideia, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir o mesmo caminho que a própria narrativa bíblica nos mostra. É uma espécie de revelação progressiva, sabe? Que vai se desdobrando aos pouquinhos. Mas, beleza. Antes de mais nada, vamos alinhar uma coisa aqui. O que a gente quer dizer com mistério nesse contexto? Porque não é um mistério tipo um filme de suspense, né? Pois é. O ponto-chave aqui, teologicamente falando, mistério não é bem um quebra-cabeça que a gente tem que resolver com a lógica. É mais como uma verdade divina, algo que é revelado pra gente e que se compreende pela fé, não só pela razão. Existem momentos nas Escrituras que, à primeira vista, parecem bem simples, mas quando a gente para olhar de perto, revelam algo gigantesco. O batismo de Jesus é um desses momentos. É um evento que, de verdade, muda a nossa compreensão de tudo. E claro, isso já levanta aquele questionamento, não é? Peraí, se o batismo de João Batista era sobre arrependimento de pecados, por que Jesus, que a gente sabe que era sem pecado, passaria por isso? A resposta para essa pergunta, olha, ela vai direto no coração da missão dele. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, o batismo inesperado. Tenta imaginar a cena. A gente está lá nas margens do Rio Jordão, o clima é de expectativa de algo sagrado prestes a acontecer. E aí João Batista vê Jesus chegando e ele hesita. Ele pensa, como assim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Ele sabia que ali não estava qualquer um. Mas a resposta de Jesus, essa resposta é a chave de tudo. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Guarda bem essa frase. E essa resposta de Jesus nos leva direto para o nosso segundo ponto, o papel do Filho nisso tudo. O que a gente está vendo aqui não é de forma alguma um ato de arrependimento. É um ato de pura obediência e o verdadeiro pontapé inicial da sua missão aqui na Terra. Mas o que significa cumprir toda a justiça? Bem, nesse contexto, justiça é sobre a obediência total e voluntária ao plano de Deus. Pensa só, mesmo sendo o próprio Deus, Jesus se coloca debaixo das regras, de cada exigência da lei, para cumprir perfeitamente o plano do Pai no nosso lugar. É impressionante. Então, resumindo, o propósito disso tem 3 camadas. A primeira, cumprir a justiça, ou seja, obedecer ao Pai em tudo. A segunda, se identificar com a humanidade. É um gesto de solidariedade incrível com as pessoas que ele veio salvar. E a terceira, dar o start público do seu ministério, não como um rei que chega para conquistar, mas como o servo sofredor. Agora, a cena continua. Jesus sai da água e entra em cena o Espírito Santo. E a participação dele aqui é como uma unção divina, uma confirmação pública de quem Jesus realmente é. E aqui, olha, tem um detalhe fundamental. A descida do Espírito não fez Jesus se tornar o Messias, não, ele sempre foi. O que aconteceu ali foi uma confirmação pública, uma espécie de selo de autenticidade visível para todo mundo ver e não ter dúvida da identidade eterna dele. E isso se encaixa perfeitamente com os títulos dele, né? Porque tanto Cristo, que vem do grego, quanto Messias, do hebraico, querem dizer a mesma coisa. O ungido. Então a descida do Espírito foi literalmente a unção dele para o ministério que estava prestes a explodir. E aí, quando a gente acha que a cena não pode ficar mais intensa, chegamos ao clímax, a voz do Pai. Uma aprovação que vem do céu, que ecoa desde a eternidade e marca a história para sempre. Pensa no impacto disso. O Filho está saindo da água, o Espírito desce sobre ele de forma visível e, de repente, o silêncio é quebrado pela voz do próprio Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uau! Isso aqui é muito mais que uma declaração de amor. É um selo divino. É a aprovação do Pai sobre a pessoa do Filho e sobre toda a missão que ele estava começando naquele exato instante. As implicações dessa frase são gigantescas. Primeiro, ela confirma que Jesus é o Filho eterno. Segundo, valida todo o ministério dele antes mesmo de começar. E terceiro, e talvez o mais importante, deixa claro que a filiação de Jesus não começou ali no rio. Ela é uma realidade eterna que, naquele momento, foi anunciada para o mundo inteiro ouvir. E agora? Agora a gente junta todas as peças.
porque o que esse momento nos dá é uma das revelações mais claras da Trindade em toda a Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo agindo juntos em perfeita harmonia. Olha só que incrível essa cooperação divina. O Filho está nas águas, obedecendo. O Espírito desce sobre ele, ungindo-o para a missão. E o Pai fala lá do céu, aprovando tudo. É a primeira vez que o plano da salvação é inaugurado publicamente com o testemunho de toda a Trindade. É de arrepiar. Então, qual é a grande lição disso tudo para a gente? O batismo de Jesus não é só um fato histórico, é um modelo. Ele nos ensina que o caminho para servir a Deus passa, necessariamente, pela obediência, pela humildade e por uma submissão total à vontade dele. E isso nos deixa com uma reflexão final. No mundo que valoriza tanto a nossa autonomia, o nosso eu, como esse exemplo de submissão total e serviço sacrificial nos desafia hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar.